A paz do Senhor Jesus. Eu sou José de Souza, pastor da Igreja Missionária Yeshua para sempre. Hoje venho trazer a mensagem aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, a vocação de Mateus. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim não necessito de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amados ouvintes da Palavra de Deus, hoje eu venho trazer esta mensagem relacionando o chamado de Deus na vida de cada um de nós. Nós podemos ver aqui que Mateus, segundo a Bíblia, ele era um cobrador de impostos. Independente de qual seria a sua função, financeira, a Bíblia diz que Jesus o chamou para ser um dos seus discípulos. Mas a Bíblia diz que após Jesus o chamar, ele abandonou aquele tipo de serviço que ele praticava. Então vocês observem que muitas pessoas nos dias de hoje aceitam a Jesus, mas não tem uma mudança de vida. Ela continua na sua mesmice, achando que está certa. Mas a Bíblia ela nos relata que Jesus ele dá bem especificadamente a mensagem aqui, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Ele disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Você vê que aqui ele relacionou Mateus como uma pessoa que necessitava de cura. Mas que tipo de cura no momento ali Mateus precisava? A cura da alma, Se libertar daquelas coisas, daquelas práticas, Que a Bíblia fala que o cobrador de imposto, ele era um homem muito mal visto na sociedade naquela época. E a Bíblia fala que então Jesus o tirando dali, E fez dele os seus discípulos. Nós podemos ver também, lá em Lucas, no capítulo 19, sobre a passagem de Zaqueu, que vocês todos conhecem, que também era um cobrador de impostos. E quando ele recebeu Jesus, automaticamente ele fez uma transformação de vida. E é o que fala a palavra de Deus aqui. Misericórdia quero e não sacrifício. Deus não quer sacrifício, mas Ele quer que nós venhamos a nos arrepender do que nós praticamos. Porque mais abaixo ele fala, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, aí tem uma vírgula, ao arrependimento. Então, quando você tem sua vida social, material, conjugal, você tem sua vida ali, e você ainda não é um evangélico, você quer estar com Cristo, quer ser um evangélico, mas você sabe que tem certas normas, certas condições para estar no evangelho. A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 22 e no capítulo versículo 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então você vê que já há um obstáculo para você servir a Jesus. Você tem que abandonar certas práticas que você faz para poder chegar à presença de Deus. Deus ele fala, eu amo os pecadores, mas ele fala, eu não amo os seus pecados. Então qual é a prática que você está fazendo
dentro desta palavra em Apocalipse 22:15, que não te condiz hoje como evangélico, não é? Porque se você é uma pessoa mentirosa, enganadora, você tem que se converter, tem que chegar ao arrependimento, segundo a Bíblia fala, não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então é necessário um arrependimento para que você se achegue para Deus. Se você adulterava, você não adultera mais. Se você mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Correto? Se você falava palavras torpes, como palavrões excessivos, não praticais mais esses tipos de palavras. Tudo isso a Bíblia nos ensina para que nós acheguemos mais a Deus, né? Quando você cobiça a mulher do teu próximo, automaticamente você está em pecado de adultério. Então não cobiçais a mulher do teu próximo. Então tudo isso nós vamos observar na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela não falha. Tem pregador pregando prosperidade, pregando bênçãos, né? Pregando até mesmo curas, mas eles não ensinam como se chegar ao arrependimento. A Bíblia diz lá em Salmos 89:34, não quebrarei o meu conserto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Jesus ele chega a dizer que não vim para desfazer a lei, mas sim para cumpri-la. Ele quando chega nesse ato, ele fala, hoje vocês dizem, o adultério é pecado. Porém, eu vos digo isso nas palavras de Jesus, o teu pensamento já é pecado. Quando você já olha com cobiça, com desejo, você já está praticando um ato de pecado. Então você vê que a lei era uma coisa tão fácil. Para muitos dizem que é difícil. Não, a lei era fácil. Porque a lei era julgada de acordo com o que se era visto. Você pode observar naquela passagem da mulher adúltera, quando ela foi levada diante de Jesus. A palavra de Deus diz que ela foi pega num ato de adultério. Mas ela só chegou até a Jesus sozinha. Ela não estava no ato quando foram levar até Jesus. Quando ela chegou à presença de Jesus, ela chegou só. Então, pela lei, lá em Levíticos 20:20, Deuteronômio 22:22, está escrito: ambos devem ser levados, julgado, condenado e apedrejado. Então você observa, em todo momento a lei era tão fácil, porque se fosse pega no ato, mas agora Jesus diz: não, o ato era fácil. Eu vou dizer para você o que é pior. Pior é agora a graça. Porque se você olhar e cobiçar, já praticou o pecado. Então você observa que hoje em dia não precisa mais de juízo do homem para levar a condenação de ninguém lá diante de Deus. O próprio Deus já está te observando a cada momento e você já vai ser julgado por tudo que você fala, por tudo que você pensa, por tudo que você faz. Ficou pior. Então ele disse: não vim para os sãos. Quem são os sãos? Os sãos são aqueles que verdadeiramente andam em propósito com Deus, que pratica o verdadeiro evangelho. São poucos, muito poucos. Mas eu digo para você, esforça-te e tem bom ânimo, que aí Deus ele vai resolver os seus problemas. Deus aí ele vai entrar com uma solução para que você possa ser, naquele grande dia, pesado numa balança e aquela balança possa ser favorável a você. Mas como assim, pastor? Você tem que se esforçar. Pastor, eu não consigo largar meu hábito de fazer certas coisas, tipo mentir, tipo enganar. Mas você tem que se esforçar. Mas é difícil? É. Vou dizer que é. Eu sou ser humano pecador igual você. Mas como você torna isso fácil? Peça a Deus que te ajude. Senhor, eu não posso, eu não consigo. Mas pela tua palavra e pela unção do teu Espírito Santo que está em mim, eu vou me esforçar para não praticar mais. E quando você se der conta, você já não está fazendo mais. Mas isso é antes de se batizar. Como eu disse outro dia, falei sobre a Santa Ceia, está aí no canal aí, você vai observar a pregação sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia, você primeiro tem que se libertar de todas as tuas imundícies, de todos os teus pecados, iniquidades cometidas nesta terra, para que assim você possa cumprir a justiça de Deus.
Você tem que procurar sempre se limpar. A Bíblia fala: quem é justo, seja mais justo. Quem é santo, seja mais santo. Quem é pecador, seja mais pecador. A Bíblia fala: cada dia que você passa, você se limpa mais, ou você se suja mais. Não há condições de você ficar se sujando e achando que está salvo. Ah, Deus sabe dos meus problemas, Deus sabe das minhas condições, Deus conhece as minhas fraquezas, conhece. Mas eu te pergunto, você quer se libertar dessas suas fraquezas? Você tem buscado em Deus a purificação da sua alma? É dessa maneira que você vai agir diante de Deus? Ah, eu estou no tempo da graça, eu posso pecar que Jesus me perdoa? Não. A palavra de Deus diz que é pior o tempo da graça. Quem está te dizendo que é fácil é mentiroso, porque você tem que ler mais a Bíblia. Jesus disse: não vim para desfazer a lei, mas para cumpri-la. Então se liga no que Jesus está ensinando, não o que o teu pastor está falando. Porque às vezes o teu pastor, ele está preocupado com o seu dízimo, ele está preocupado com a sua oferta. Desculpa até falar isso para quem de repente é um pastor que está ouvindo esse canal. Mas me perdoe. Você tem se preocupado com as suas ovelhas? Não sei. Não estou aqui para fazer juízo. Mas eu estou aqui para ensinar a verdade. Quer seguir a Jesus? Não se pegue a dízimos e oferta, porque isso não vai limpar o teu pecado naquele grande dia. O que vai limpar o teu pecado naquele grande dia é você se esforçar para chegar ao arrependimento. Eu vim para chamar não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha a colocação que Jesus faz. Ele não disse que não tinha justo, mas ele disse que aqueles que são pecadores têm que se arrepender. Então tem duas lógicas aqui. A primeira, que existe o justo. Jesus não disse que não tinha, mas ele disse que os pecadores, a qual ele veio para poder ensinar a se posicionar para estar no reino, tem que chegar ao arrependimento. Então não tem lógica você aceitar Jesus hoje e continuar da mesma forma que você fazia antes. Se você é ladrão, você tem que deixar de ser ladrão. Ah, mas o jogador de futebol, quando aceita Jesus, ele continua jogando futebol. Olha que diferença. Olha a diferença de uma coisa para outra coisa. Ali o jogador de futebol, né? Ele joga o futebol dele, mas ele não tem que xingar ninguém e tal. Mas você, como um ladrão, é lícito continuar roubando as pessoas? Mas o jogador de futebol também fala palavrão. Aí ele tem que se chegar ao arrependimento. Ele tem que se chegar ao arrependimento. Mas fora disso, ele pode continuar sendo um jogador de futebol. Isso não quer tirar dele a santificação. Não quer tirar dele a salvação. Mas que ele possa não praticar atos ilícitos enquanto está na presença de Deus. Esse é o motivo de Deus, Jesus, falar aos amados pecadores ao arrependimento. O sentido figurativo é esse. Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, o que se prostitui, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Você vê que vai especificando várias situações. E tem passagem na Bíblia que fala até da imoralidade sexual. Isso é uma pregação mais à parte. Então cada um tem que viver o que a palavra ensina. Não é o que você quer viver, mas é o que a palavra ensina. E você vivendo assim, você vai alcançar de Deus o misericórdia quer. Porque esse é o objetivo de Jesus. Porque a Bíblia chega a dizer, lá no jovem rico, quando Jesus dá testemunho daquele jovem, que ele fala: praticas a lei? Pratico todas as leis desde novinho. Ele falou: disseste bem, praticas sim. Mas lhe falta uma coisa. E ali faltava para aquele jovem somente repartir a riqueza do seu coração, não a sua financeira. Porque ele era um tipo de pessoa que era miserável, mesmo sendo rico. Ele era avarento. Ele não tinha amor ao próximo. E isso lhe faltava como mandamento de Deus. Porque quando Deus coloca uma pessoa na condição financeira melhor que a outra, não é para destacar ela na sociedade, mas é para que essa pessoa tenha noção
de que o seu próximo precisa de ajuda. Quando você vê uma pessoa muito rica, muito próspera, procura ver de onde vem a riqueza dela. Se veio da abundância de amor ao próximo ou se veio da sua avareza, porque tem dois tipos de riqueza. Tem a riqueza da avareza e tem a riqueza de ajuda ao próximo. Eu conheço muitas pessoas milionárias que dão bom testemunho, que são doadores. Ajuda o seu próximo e cada vez que ele ajuda, ele multiplica mais a sua herança. Mas também conheço muitas pessoas milionárias que são avarentos, que só quer para elas. Mas eu pergunto, tanto uma quanto a outra, vai levar o que no dia da sua morte? Para quem vai ser tudo que ela está granjeando hoje? Mas aquela que divide e continua milionária, ela tem um galardão. Ela tem uma posição melhor com Deus a partir da sua morte. Por quê? Porque ela praticou aquela parte que Jesus falou para aquele jovem rico. Vai e reparta aos pobres. Quando você faz isso, quando você ajuda aquele necessitado, até mesmo o teu pastor da tua igreja, às vezes o teu pastor está com uma obra para realizar. Ele está ali com pendências em aluguel, com pendências para os gastos da obra de Deus, e você ali ajuda, não é avarento. Ah, eu dou meu dízimo, está tudo certo. Não. Tem certas situações que não é só dar o dízimo, é dar também a oferta. Mas aí depende da colocação daquele pastor. Se você está vendo aquele pastor gastando com aquilo que é pão, fazendo o que a Bíblia manda repartir aos pobres, você abre a sua mão e ajuda. Agora, se você está vendo que o teu pastor está gastando dinheiro com coisas ilícitas que não convêm às práticas da obra de Deus, aí também você não está travando a sua mão e não está pecando contra Deus. Você apenas está zelando da alma do teu pastor, porque quanto mais ele receber, mais ele vai se afundar. Então não ajuda. Segura um pouco mais. Mas sempre tenta ter zelo da palavra. Sempre tenta ler mais a palavra, entender mais. O Espírito Santo ele vai te explicar, ele vai te orientar. Você tem que se transformar. Sem transformação não há salvação. Se não tiver arrependimento, não há salvação. Ah, mas Deus é amor. Mas a Bíblia fala no mesmo versículo, também é fogo consumidor. Então você quer qual tipo de Deus na tua vida? Qual tipo de Deus que você quer servir? Qual tipo de Deus que você quer aceitar? Qual tipo de evangelho que você quer atribuir à sua alma para que naquele dia da sua morte, quando a morte bater na sua porta e falar, hoje é teu dia. Aí você alegremente vai falar, pode me levar, porque após você vem a salvação da minha alma. É essa tranquilidade que nós temos que ter. Certeza da salvação da alma. Não adianta ser evangélico a vida toda, ser trapaceiro, ser enganador, ser prostituto, ser várias coisas dentro da casa. Se o ama, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo. Mas Jesus sempre vê. Ele está sempre te observando. A Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, nós somos pecadores. Mas a Bíblia diz que o nosso Senhor e Salvador, ele veio buscar os pecadores para que venham se arrepender. E arrependimento é práticas ilícitas. Ninguém se arrepende de fazer o bem, mas quando estamos fazendo mal, aí sim há uma necessidade de arrependimento. Então fica essa palavra para você nesse dia. Que você possa refletir melhor o que você anda fazendo. E eu digo para você, ninguém precisa ver. Deus está vendo tudo. E é com Ele que você vai prestar conta. Teu pastor diz que você está salvo praticando atos ilícitos. Leia a Bíblia. Porque naquele grande dia, esse pastor que está te ensinando coisas ilícitas é o mesmo que vai estar de mão dada com você lá para o inferno. Isso a Bíblia diz. Não sou eu que estou falando. Então praticai sempre as coisas boas, independente de quem não pratica. Se o teu ministério ninguém quer praticar coisas boas, sai dele. Ou fecha os teus olhos e entrega na mão de Deus. Porque no tempo certo Deus vai limpar a casa. Tenha certeza disso. Que Deus possa abençoar todos vocês.
Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sempre em sua vida. E você que puder nos ajudar no evangelismo do canal, Deus abençoe vocês, desde agora e para todo sempre. Amém.